retomando, então nós vamos ver que esses mineiros, considerados aí rebeldes, mas obviamente ninguém sabia até então, eles se encontravam escondidos, eles começaram a planejar o que eles queriam para um Brasil livre. Então, a primeira coisa que eles querem é a independência do Brasil. Desculpa, independência da província de Minas Gerais, tá? Que era referente na época ao que hoje é Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, ele queria ali a independência dessa região. Então, a primeira coisa é a independência em relação a Portugal, através de uma luta armada com apoio popular. Segunda coisa, depois da independência, qual regime de governo seria adotado? Seria o da República. Então, o regime de governo aceito por eles seria a República. Eles chegaram a elaborar a bandeira. A bandeira seria o que é hoje a bandeira de Minas Gerais, aquele triângulo com a frase libertas quais será também, ou também, né? Que significa liberdade ainda que tardia. Né? E qual seria, então, a questão, por exemplo, da escravidão? Eles chegaram a discutir sobre a questão da escravidão? Não. Eles eram um grupo de elite, uma parte deles eram escravocratas, um grupo era a favor do fim da escravidão, mas a maioria deles eram contra. Então, eles não inseriram essa discussão no plano deles. Tá? E como eles conseguiriam fazer o processo ou iniciariam a luta? Seria no dia da derrama. Tá? Havia uma derrama marcada para a região da cidade deles, e o dia que fosse os fiscais viessem com os guardas para iniciar a derrama, a população então insuflada por eles pegariam em armas e iniciariam a luta contra Portugal. Portugal, ela tinha como característica de ser uma nação bem autoritária, então era uma metrópole que não dava margens para nenhum tipo de revolta. E quando ela sabia de algum tipo de revolta, ela sufocava essas tentativas de imediato e agia com rigor e com uma certa crueldade, e serviria de exemplo para as demais regiões. Então, diante desse quadro, os mineiros estavam então com um plano armado. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que também eles eram contrários à questão do Brasil não poder ter manufaturas. A Dona Maria, a primeira, que era a rainha de Portugal, depois passou a ser chamada de Maria Louca, porque enlouqueceu mesmo, ela baixou um decreto lá em Portugal e proibiu que as colônias tivessem manufaturas, ou seja, produção industrial. Então, todo produto de manufatura que os brasileiros consumiam tinha que vir de fora, tinha que vir de Portugal, tá? E aí eles também vão se revoltar com relação a isso. Uma parte deles eram burgueses que eram a favor de livre comércio, tá? Então era uma das outras medidas que seriam adotadas se eles conquistassem a independência. Aí eles formam um plano, como eu estava falando para vocês, e enviam um representante para o Rio de Janeiro, para que através do Rio de Janeiro eles conseguissem o apoio popular. E esse apoio popular seria de imediato, assim que iniciasse a derrama. E quem é esse cara que vai para o Rio de Janeiro buscar apoio popular e o apoio também das elites no Rio de Janeiro? Era o próprio Tiradentes. Tá? Enquanto o Tiradentes estava indo para o Rio de Janeiro, um outro grupo veio dos Estados Unidos. Foram até os Estados Unidos, inclusive, para conseguir apoio norte-americano, para caso houvesse uma luta contra Portugal, os Estados Unidos ajudasse com armamentos, com munição e treinamento militar para os brasileiros, ou no caso para os mineiros. Só que os americanos estavam saindo da guerra naquela época, tinha terminado a luta em 83, então eles estavam iniciando a nação deles, não tinham dinheiro e nem tinham como dar esse apoio militar que os mineiros queriam. Então os Estados Unidos dizem, lamento muito,
mas não tem como fazer isso para vocês. O que a gente pode fazer é dar apoio moral. Caso vocês consigam, né, a independência, nós, como nação livre, vamos reconhecer vocês como mais uma nação no mundo, tá? Então foi essa a atitude. Quando o Tiradentes viajou para o Rio de Janeiro, depois que eles voltaram dos Estados Unidos, né, com uma negativa, quando ele foi para o Rio de Janeiro, entre eles havia um cara chamado Silvério dos Reis. E esse cara, ele era dono de mina. E ele estava com muitos impostos atrasados para serem pagos a Portugal. Então ele estava meio que com a corda no pescoço. E ele fazia parte do grupo. Então ele ouviu toda a discussão, ele ouviu todo o plano, sabia o dia, tudo direitinho, todo o esquema. O que ele fez? Ele estava com a corda no pescoço, procurou lá o Visconde de Barbacena, que era o governador ali daquela capitania, e acabou delatando o grupo. Delatou todo mundo, deu o nome de todo mundo, CPF, RG, título de eleitor. Gente, brincadeira, na época não tinha nada disso. Então ele deu todas as instruções para o Silvério lá, o Visconde de Barbacena. O Visconde de Barbacena, ele tinha fama de ser bem duro, ele era linha dura. Então o que ele faz? Ele localiza todo mundo, suspende a derrama, e manda prender todos que estavam envolvidos no episódio. Ou seja, gente, a Inconfidência Mineira não saiu do papel. Essa que é a verdade. Eles nunca conseguiram pegar em armas, eles acabaram presos. O Tiradentes foi preso antes de chegar no Rio de Janeiro, foi preso na estrada. E todos eles ali foram para a prisão no Rio de Janeiro, aguardando a decisão de Dona Maria, que iria julgar o caso deles. Foram julgados como traidores. A princípio todos eles pegaram pena de morte, só que aí os outros da elite, né, que tinha um papaizinho rico, os advogados entraram com pedidos clementes para a rainha, eram advogados de peso, e a rainha mudou lá o resultado final do julgamento, e mandou esses caras que estavam envolvidos no episódio lá exilou eles da colônia, mandou para a África. Alguns deles acabou indo viver em Portugal e até levou uma vida boa depois disso, mas alguém tinha que pagar o pato. Tiradentes acabou se culpando, acabou dizendo que ele estava envolvido mesmo no caso, ou seja, ele confessou, ele foi o único que confessou. Ele não tinha as costas quentes, alguém precisava servir aí de bode expiatório, ou seja, servir de exemplo para a população brasileira para não tentar nada parecido. E ele então foi condenado. Ele foi o único aí que foi condenado à morte. E no dia 21 de abril de 1792 ele foi executado, foi enforcado, e o seu corpo depois foi esquartejado, e as partes do seu corpo foi fincadas em postes em todo o percurso do Rio de Janeiro até a cidade mineira, da qual ele fazia parte, e lá salgaram a casa dele, isolaram, era o que era feito na época, para um condenado à morte por traição. Então ele que vai servir de exemplo aí para os demais. Esquece-se a história dele e aí da Inconfidência Mineira, e essa história só vai ser resgatada lá no início da República, que os republicanos precisavam de um herói, então criaram a imagem do Tiradentes, que ninguém fazia ideia de realmente como ele era, mas ele foi pintado dessa forma, como vocês estão vendo aqui, com uma imagem meia parecida com a de Cristo, barbudo, cabeludo, como se ele estivesse entregando a vida dele pelo Brasil, como salvador da pátria. Bem, gente, é isso aí. Até a próxima, que vai ser Conjuração Baiana. Fiquem com Deus. Até lá.